Vocês alguma vez ouviram ou sentiram algo tão escalofriante que vocês não tiveram a coragem de contar pra ninguém? De tão assustador que foi? Bem-vindos ao Arquivo 83, um canal de contos de terror que vai fazer vocês morrerem de medo. Pode que ainda não esteja provado, já que a teoria dos universos paralelos vem sendo debatida durante várias décadas, e cada vez mais cientistas apoiam a ideia de que sim, é possível que exista múltiplas realidades. Parece ser que uma está por em cima da outra, mas não chegam a interactuar entre si. E se fosse assim, existiriam quantidades de universos infinitos onde tudo pode acontecer ou já aconteceram. Há alguns anos aconteceu algo curioso comigo. Eu, como todos os dias, acordava cedo e logo ia andar em bicicleta. O primeiro que eu fazia era dar uma volta pelo bairro até chegar na ciclovia. Depois de aí, vou até uma zona que é muito frequentada por pessoas do bairro. Para mim, era uma ruta normal. Pedalando um pouco por ali, encontrei alguns conhecidos na qual cumprimentei e segui o meu caminho. Caminho este que eu havia feito 1000 vezes. É um lugar bonito, tranquilo, tudo estava indo bem, mas acabei batendo em algo com a bicicleta e acabei caindo no chão. Ralei um pouco o joelho e aí decidi voltar para casa. Comecei a pedalar e vi que algo não ia bem. Eu não conseguia encontrar a ciclovia. Eu tinha certeza que tinha feito o mesmo caminho que faço todos os dias. Mas isso não foi o mais estranho. No caminho, comecei a me encontrar com pessoas que ficavam paradas observando-me. Parecia que elas nunca tinham me visto. Me senti como um animal de circo. Era algo muito estranho. E a coisa não parava por aí. De repente, todo mundo pegou os celulares e começaram a me gravar, como se eu fosse algo que eles estavam vendo por primeira vez. Me senti tão estranha que desci da bicicleta e fui empurrando ela, perante os olhares curiosos de todo mundo. Eu não entendia por que meus vizinhos se estavam comportando daquela forma comigo. Quando eu quase chegava em casa, uma vizinha se aproximou e me perguntou que objeto era aquele que eu estava empurrando, se referindo à minha bicicleta. Fiquei uns minutos pensativa e pensei: hoje todo mundo acordou com vontade de me pregar uma peça. Afinal, a dia de hoje, quem não sabe o que é uma bicicleta? Mas pensando bem, ou a minha vizinha era uma ótima atriz, ou realmente aquela era a primeira vez que ela via uma bicicleta. Me senti incômoda e entrei correndo em casa. Afortunadamente, estava tudo normal como eu tinha deixado. Tomei um banho e fui dormir para ver se eu conseguia esquecer aquela situação tão bizarra que vivi. No dia seguinte, decidi dar uma volta pelo bairro para ver se estava tudo certo. E sim, estava tudo normal. Isso só fez que eu me preocupasse e decidi procurar um médico para ver se eu estava com algum dano cerebral. Posso dizer que depois de alguns exames estou bem, mas não tenho explicação para o que aconteceu comigo naquele dia. Meu avô me contou essa história muitas vezes. Na época, ele só era uma criança com 8 anos. Em essa ocasião, ele saiu da sua casa onde vivia na zona rural e foi brincar em uma plantação de milho que estava ali perto. Ali, passou quase toda a tarde, até que se deu conta que o sol estava a desaparecer no horizonte. Então, decidiu voltar para casa, já que de noite poderia facilmente se topar com algum animal. Ele então saiu da plantação de milho e começou a andar pelo mesmo caminho de sempre, já que a plantação ficava bem na frente da sua casa. Ao chegar na sua casa, viu que tinha algum problema, já que a sua casa era azul e a casa que ele estava vendo era amarela. Meu avô, muito intrigado, decidiu dar uma volta ao redor da casa para se certificar que não tinha se perdido. Mas depois de um tempo se deu conta que isso era impossível, já que o caminho para a casa era o mesmo e, ademais, aquela casa era a única em um raio de 2 quilômetros. Justo em este momento,
Sua mãe saiu da casa pedindo para ele entrar para ajudar ela a colocar os pratos na mesa, já que a janta estava pronta. Ele se sentiu mais calmo e entrou na casa, mas, para sua surpresa, a casa por dentro era totalmente diferente do que ele lembrava. A casa estava pintada por dentro de outra cor, tinha quadros na parede que ele nunca tinha visto. E o mais estranho ainda estava por acontecer, quando sua mãe entrou em casa e pediu para ele chamar seu pai e sua irmã para jantar. Meu avô bugou, porque ele não tinha irmã, ele era filho único. Ademais, quando ele nasceu, devido a complicações no parto, os médicos tiveram que extirpar o útero da sua mãe. Era algo impossível que ela tivesse tido outro filho. Meu avô, então, ao olhar para a escada, viu uma pequena de 5 anos descer. E ao olhar para ela, viu que ela era muito parecida com a sua mãe. Meu avô, então, desatou a chorar, estava sem entender nada. Começou a perguntar se seus pais estavam brincando com ele. Todos responderam que não estavam brincando. Meu avô sabia que algo não estava bem. Ele sabia que conhecia essas pessoas, mas também tinha a sensação que esta não era a sua família. Cada vez que meu avô contava essa história, uma lágrima caía pelo seu rosto. Ainda que ele se resignou que essa seria sua família, ele nunca perdeu a esperança de um dia sair da plantação de milho para voltar a encontrar os seus verdadeiros pais. Alguns familiares acreditam que meu avô criou uma espécie de lembranças falsas na qual ele era filho único. Não sei bem o que aconteceu nesse dia, mas meu avô, cada vez que lembra e conta essa história, ele acaba chorando. Bom, galera, eu sou a Nina Rosa do canal Arquivo 83. Vou ficando por aqui com mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. Se não são inscritos, se inscrevam, deixem o like, ativem o sininho para que vocês possam receber mais notificações das nossas histórias. Lembrem-se, descansem em paz.